vocês as atividades do 6º roteiro do 2º ano de língua portuguesa, certo? Vamos começar lá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, gêneros textuais. Vocês vão ver na atividade de vocês que tem essa palavra, essas duas palavrinhas, gêneros textuais. Professora, o que é isso? Né? Uma palavra parece tão complicada e é tão simples, né? Vamos traduzir para o nosso português mais popular. Tipos de texto, né? Então, quando nós vemos gêneros textuais, é só pensar que é tipo de texto. A língua portuguesa é uma língua muito complexa, mas de todas as línguas, eu acho a mais linda, porque ela tem várias regras, ela tem várias coisinhas que fazem dela muito importante. Então, quando eu falar com vocês sobre língua portuguesa, há um sentimento muito maior por ser a nossa língua, a forma que nós falamos, né? Então, vamos lá. Gênero textual, tipo de texto. A aula passada que vocês tiveram de língua portuguesa, vocês estudaram fábulas. Eu assisti o vídeo também, achei muito interessante. Então, na atividade de vocês, o que tem proposto ali? Um poema. O que é um poema? Um poema é um tipo de texto que ele traz no seu corpo, né? Vamos pensar aí no texto com um corpo, né? Começo, meio e fim, né? Cabeça, tronco e pés, certo? Então eu vou pensar no texto assim, que ele tem divisões métricas. O que são divisões métricas, professora Carol? São pedaços repartidos. Métrico significa medida, né? Então ele é medido. E o que o poema tem de mais marcante? São as rimas. O que são rimas? São palavras que se combinam. Por exemplo, rato, pato e mato. Eu já tenho 3 rimas. Então, quando vocês olharem um texto que tiver uma divisão e tiver rima, vocês podem fazer uma aposta que é um poema. Vamos ler junto o poema que vocês têm na atividade de vocês? Olha só que legal. O caldeirão da bruxa. Gato, sapo, rato e o cordão do sapato. Tudo na panela. Botão de boné e unha de pé. Mexe com fé e joga tempero nela. Joga tempero nela. Joga tempero nela. Comida de bruxa é um luxo para o bruxo. Então, o que eu tenho aqui? Simplesmente o caldeirão de uma bruxa, né? Esse poema está contando para vocês o que a bruxa coloca no caldeirão. Ela coloca gato, ela coloca rato, ela coloca sapo, ela coloca sapato, unha do dedão do pé. De quem será essa unha? Será que é dela ou é do bruxo? Eu não quero comer essa sopa do caldeirão da bruxa, não. Ela coloca até uma panela cheia de coisas. Então, pessoal, aqui vamos lá para as nossas atividades, certo? Interpretação de texto. Foi isso que eu acabei de fazer. Interpretar um texto é ler o texto e compreender, tirar as informações que esse texto quer passar. Quando eu vejo esse texto aqui, já pelo título, eu sei que ele está falando de uma receita que uma bruxa está fazendo no seu caldeirão. Então, o título, ele é muito importante. O meu nome é Ana Carolina. Esse é o meu título. Vocês sabem que antigamente na história, as pessoas diziam assim, que elas tinham títulos, porque, por exemplo, assim, Dom Pedro I, Dom Pedro II, esse é o título dele, é assim que as pessoas conhecem ele. Então, o título do meu texto é O Caldeirão da Bruxa. O nome do meu texto é esse. Todo texto tem um título. Quando vocês forem produzir um texto, seja ele narrativo, seja um poema, seja uma fábula, obrigatoriamente vocês têm que colocar o título. É ele que vai direcionar sobre o que você vai falar, certo? Então agora, vamos lá para as nossas atividades. Atividade número 1 está fazendo uma pergunta. De quem é o caldeirão? Vamos interpretar? O caldeirão
caldeirão? Já dei uma dica para vocês. Que animais aparecem no texto? Vocês conseguem olhar pelo desenho? Vocês já sabem que animais aparecem. Mas se vocês lerem o texto, vocês vão saber como as palavras são escritas. Mas, professor, o que é uma palavra? Uma palavra é algo que dá nome a alguma coisa. Como que é formada a palavra? A palavra é formada pela junção de letras que vai formar sílabas. Então, eu já sei que se eu olhar aqui o meu gato e eu procurar aqui, eu vou achar os animais que tem na sopa da bruxa, certo? No caldeirão. Na sopa não, né? Eu acho que os animais estão ali só para comer o que ela tá fazendo, porque eles estão espiandinho ali o que ela tá fazendo, né? Próxima questão, a questão número 3. A comida da bruxa é o quê? É um luxo? É um luxo? É um xuxo? Ou é um bruxo? O que vocês acham? Lá no final do texto está escrito. Se vocês lerem, quem tem dificuldade de leitura tem que pedir auxílio. Para quem estiver perto, às vezes para o papai, para a mamãe, para a vovó, para um irmão que já esteja, né, mais avançado, que saiba ler, que saiba contar para vocês. Então, vocês vão ler o final do texto que está por ali. A quarta questão. Esse texto é o quê? O que é esse texto? É uma fábula? É um conto? Uma notícia? Ou um poema? O que é um poema? Vocês sabem, eu já falei para vocês, certo? E uma fábula também, porque vocês já tiveram uma aula sobre fábulas, foi a aula passada, certo? Agora vocês vão ter que relacionar, tá? Tem os quadradinhos de vocês aí com um desenho do lado. Então vocês vão ter que pintar o quadradinho que está escrito o nome de cada desenho. A próxima atividade vocês vão completar com a letra X e depois vão ler a frase para descobrir o que está escondido ali. Para vocês perceberem que uma letra em apenas uma palavra, apenas uma letra na palavra, como ela faz toda a diferença. Muitas vezes nós escrevemos e acabamos comendo as letras, né? Comendo as letras e a palavra fica sem sentido. De tão importante que é apenas uma letra numa palavra muda todo o sentido dela, tá? Depois vocês vão colocar ali. Vocês vão observar o desenho na atividade número 8. Vão colocar qual é o nome daquela palavra, qual é o número de letras e a divisão por sílabas. Isso vocês sabem fazer porque vocês já aprenderam, né? Que as sílabas são a junção de letras dentro de uma palavra. Então, por exemplo, assim, se eu vou separar em sílabas a palavra amigo. Então, quando eu separo em sílabas, o que eu vou prestar atenção? No som que essa palavra produz. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Amigo. Prestem atenção quando eu falo amigo. Eu já estou separando por sílabas. Quando eu falo essa palavra é devagar. Então, amigo. Outro exemplo para vocês. Bruxa. Quando eu falo o bru, eu tenho um intervalo aqui, ó, para falar o chá. Então, eu já separo por sílabas, pronunciando a minha palavra, certo? Então, vamos lá, ó. Bruxa. Sempre que eu for separar por sílabas, eu tenho que fazer a sílaba, um tracinho e a próxima sílaba, certo? Então, não vamos esquecer aí dessa separação de sílabas. O próximo exercício é para formar frases, né? Então, vocês vão formar frases com as respectivas figuras que aparecem ali. Pessoal, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, tá? Me sinto muito feliz em estar trazendo para vocês com relação a poemas. Se vocês tiverem acesso à internet, pesquisem alguns poemas
né? A música é um poema, né? Ela também é um poema, porque ela trabalha com rimas. E vocês vão descobrir um mundo muito interessante que eu acho que vocês não conhecem ainda sobre os poemas. O poema é a criação mais linda da língua portuguesa, certo? Então fica aí essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Façam as atividades, prestem atenção nas datas para as entregas dos roteiros, isso é muito importante. Qualquer dúvida, WhatsApp, a rede social aí com o professor de vocês, tá? Espero que vocês fiquem bem, não saiam de casa e até a próxima!